Você sabia que o Peugeot 207 que andou por terras tupiniquins não é um 207 de verdade? Na realidade, ele é um 206 que sofreu ali uma plástica. Isso porque a Peugeot ela enxergou ali uma oportunidade de mercado, né, e transformou o 206 no 207. Ele sofreu uma reestilização muito profunda, né, utilizando a mesma plataforma do 206. Porém, entretanto, todavia, ele mudou toda a frente dele, né, mudou um pouquinho a lateral, mas a interna permanece ali, né, muito parecida com a do 206. E qual que foi a estratégia ali, ou o posicionamento da Peugeot em relação ao mercado? Né, o Peugeot aqui 207, ele veio com um posicionamento ali abaixo do 208, que havia sido recém-lançado na época. E a proposta ali era competir contra o Gol, o Palio, entre outros concorrentes, com um design um pouco mais, né, charmoso, por assim dizer, né, o charme francês, pelo mesmo preço, e também com um pacote de opcionais superior ao dos seus concorrentes. E esse era justamente o público-alvo da Peugeot na época. O pessoal queria um carro mais charmoso, mais bonito, né, com mais opcionais, como direção elétrica, né, aliás, direção hidráulica, trava elétrica, entre outros opcionais, pelo mesmo valor dos seus concorrentes. Hoje, em julho de 2025, é um carro que ele está com a FIP de aproximadamente R$27 mil. E se a gente levar ali a alíquota do Paraná, o IPVA ele vai sair ali a 3,5%, a menos de R$1.000, aproximadamente R$960. Um ponto crítico desse carro é com relação a seguro. Isso porque o seguro, né, ele tende a ser caro para a categoria por conta de alguns motivos, como o risco elevado ali das peças. É um carro que é difícil você encontrar peça de lataria. Ele também tem uma mecânica um tanto quanto complicada e também uma elétrica muito difícil de ser mexida. Então, tudo isso acaba encarecendo o seguro. E uma dica, antes de você comprar um carro desse, faça uma cotação, porque o risco ali de recusa por parte do seguro é muito alto, né? E se o seguro aceitar, ele também vai ser um seguro mais alto do que os seus concorrentes. Vindo aqui para o cofre desta máquina aqui, nós temos o motor 1.4 Flex, né, ou o motor ali TU3JP, que é o motor do grupo PSA, né, da Peugeot Citroën. Alguns outros carros da Citroën compartilham dessa mesma mecânica. Aqui nós temos 88 cavalos no etanol e 80 cavalos na gasolina. E também ali aproximadamente 12,9 kgfm de torque em ambos os combustíveis. Né? É um carro que ele oferece ali o torque em baixas rotações, o que isso traz ali uma agilidade para o mercado ali, aliás, para o mercado não, uma agilidade para o carro dentro da cidade, e também, né, esse fato de trazer o torque em baixas rotações traz também uma economia de combustível, porque você pode andar com o carro sem ter que esticar as marchas, você sempre vai trabalhar ali em regimes baixos de rotação. Com relação a problemas crônicos desse motor, a gente tem aqui um vazamento pela carcaça ali da válvula termostática, que é uma carcaça de plástico, e a gente também tem um problema crônico da queima da junta de cabeçote. Entre outros problemas elétricos, que eu já vou citar para vocês também, mas falando do motor. Esse problema da carcaça ali, da válvula termostática, né, é muito engraçado, porque se você... Nossa... Alguém tem um estilingue? Alguém tem um estilingue? Rapaz do céu. Então, como eu estava falando, essa questão da válvula termostática, da carcaça dela, é muito engraçada. Por quê? É um problema que acontece só com peças originais. Existem muitos relatos de donos que trocaram por peças paralelas e esse vazamento ele acabou sendo interrompido, o que é uma coisa muito... engraçado, que era para ser justamente ao contrário. Com relação a consumo de combustível, a gente tem um carro que vai fazer ali na casa dos 7 na cidade no etanol e mais ou menos ali 10, 11 na gasolina, tá? Isso dados do Inmetro. Agora na rodovia, mais ou menos 9 no etanol e aproximadamente 14 na gasolina.
É claro que isso vai variar ali do pé do motorista, né? E com relação ali ao desempenho, ele faz um 0 a 100 em 13,1 segundos, o que é um 0 a 100 muito devagar. Hoje a gente tem carros 1.0 que tem um 0 a 100 mais rápido do que esse, e a gente tem uma velocidade máxima declarada pela fabricante de 165 km por hora. É um carro aqui que ele tem tração dianteira, né, obviamente, e esse motor ele está acoplado num câmbio manual de 5 velocidades. O câmbio em si não tem seus problemas, né? É mais a questão do motor e elétrico. E também a suspensão, que a gente vai falar posteriormente. Agora vindo aqui para a lateral do Peugeot. Ele tem uma lateral muito bonita, é basicamente a mesma lateral do Peugeot 206, né? Como a gente já havia falado, ele não passa de uma reestilização, né? E com relação às dimensões dele, ele tem 3,87 metros de comprimento, tem uma largura de 1,66 metros, uma altura de 1,44 metros, uma distância entre eixos de 2,44 metros, e o porta-malas, que eu vou mostrar também, apenas 245 litros, o que é um porta-malas bem pequeno, né, para a categoria. O tanque de combustível desse carro também 50 litros e ele tem um peso de 1.045 quilos. Ele é um carro muito leve, né, para a motorização dele, o que traz ali um desempenho ainda mais agradável. Falando da suspensão dele, né, que tem alguns problemas crônicos também, ele conta com uma suspensão independente na dianteira e uma suspensão por eixo de torção na traseira. Na traseira, ele tem um desgaste prematuro no rolamento do eixo de torção. E isso é um problema tão crônico, e um dos mais caros aqui do Peugeot, que é um problema que a gente não pergunta se vai acontecer, e sim quando vai acontecer. Então, esse problema, né, no eixo de torção, no rolamento, acaba causando ali um desalinhamento das rodas e acaba comendo o pneu por dentro. Na dianteira a gente tem um desgaste prematuro das bieletas e também dos pivôs da suspensão. Então a gente tem que se atentar também, porque isso acaba trazendo ali um desalinhamento para as rodas e consequentemente para a segurança também, né? É sempre bom ficar atento a esses detalhes. Falando aqui das rodas, aqui a gente tem roda 014 na medida original 175/70, né? Na traseira nós temos freios a tambor e na dianteira freios a disco. E mostrando aqui também o porta-malas, aqui a gente tem um porta-malas de 245 litros. Eu confesso que olhando assim visualmente, ele parece ser maior, mas não, são apenas 245 litros, né? Uma capacidade parecida com a do Mobi, só que a do Mobi ele é mais curto, né? E mais fundo, né? A gente tem ali o triângulo de emergência. E aqui, se vocês notarem, aqui é o assoalho. Por quê? Ele tem step? Tem step, só que o step ele fica aqui embaixo. Olha só que interessante. Então ele acaba deixando essa sensação de porta-malas maior, né? Aqui a gente também tem esse detalhezinho aqui. Ele é muito bem construído em relação à faixa de valor, né? Esse tampão aqui, ele é bem grosso, né? Lá ele. E aqui a gente tem, né, o lugar de puxar aqui. Será que aqui tem algum mecanismo de fuga, sequestro? Não, não tem, né? Mas eu acredito que ninguém vai te sequestrar e te jogar num Peugeot. Vindo aqui para a porta traseira, a gente tem um acabamento aqui em plástico duro, né? Aqui também plástico duro, aqui como se fosse uma espécie de um tecido. Aqui manivelinha. E a gente também tem bancos em tecido e um cinto abdominal apenas, não é cinto de 3 pontos para o ocupante do meio, apenas para as laterais. Vindo aqui, o banco está ajeitado para mim. A gente vê que eu já não sou um cara muito alto, eu tenho 1,70 m e fica bem apertado aqui, mesmo com entre-eixos aí de 2,44 metros, né? A gente tem, né, sem luxo, sem nada, apenas o espaço aqui. Mas uma coisa que eu percebo é que a construção do carro em si, realmente ela veio para ser um divisor de águas em relação aos concorrentes. O acabamento, embora ele seja de plástico, a gente nota que é um acabamento muito superior aos concorrentes da época, né? É um acabamento muito bem construído e muito bem
encaixado. Aqui a gente vê também que tem ajuste de altura para o cinto, né, tanto do motorista quanto do passageiro. Aqui atrás a gente não tem luz de cortesia, apenas um porta-trecos aqui no meio. Agora vamos dar um pulo ali para o banco da frente. Vindo aqui para o banco da frente, a gente tem o mesmo acabamento dos bancos de trás aqui, né, tecido aqui nessa lateral, né. Aqui a única diferença a gente tem o alto-falante e um porta-trecos aqui. Os bancos não são muito diferentes dos bancos de trás, bancos de tecido. Aqui a gente tem esse acabamento em um cinza meio acetinado. Aqui também. Eu acredito que se fosse um preto sairia melhor. Ficou meio estranho do meu ponto de vista, esse acabamento em cinza. Talvez se eles tivessem colocado um acabamento em black piano seria até mais interessante. Aqui, o ajuste dos retrovisores é totalmente manual, né? A gente tem saída aqui, alguns botões em falsos, né? Aqui a gente tem o ar-condicionado totalmente analógico. Por um ponto de vista é bom, né? Porque se você for mexer no meio da rodovia, você não se perde tanto. Isso é uma coisa que eu não gostei. Aqui a gente tem os botões dos vidros elétricos, né, são apenas dianteiros. Não sei se eu acho que não é um toque não, depois eu vou testar. Aqui a gente tem um botão para travar e destravar as portas, né, o câmbio manual de 5 velocidades. E aqui a gente tem também o acendedor de cigarro, né, ou a tomada 12 volts. Uma coisa interessante nesse carro, eu gostaria de mostrar aqui, é com relação ao porta-luvas. O porta-luvas, ele é cheio de porta-trecos, né? Tem porta-moedas aqui também, os porta-copos, né? Porta-carteira, o que parece. Tem um outro porta-treco aqui. Então, tem luzinha também, né? Deixa eu ver. Ah, não, perdão, não tem luzinha não. Mas a gente vê aqui que é um porta-luvas muito amplo, né? Muito comprido e tem vários compartimentos aqui. E a gente também tem esse outro porta-trecos aqui, né? Que é um outro compartimento. Com relação ao sistema de infoentretenimento, ele vem sem nada, né? O som que vem nele não tem MP3, o som que vinha nele também não tem Bluetooth nem nada. Então os proprietários acabam trocando, né? E colocando um outro tipo de som. Vindo aqui para o painel, o volante em si, ele tem uma empunhadura que a gente vê, não uma empunhadura aqui com nenhum relevo aqui para dar uma maior firmeza. Poderia ter como se fosse uma onda aqui, né? Em alguns carros tem, mas aqui ele tem um encaixe para o dedo, né? Eu acho que acredito que poderia ter essa ondinha aqui também. O volante também é um volante básico, sem nenhum acabamento em couro, é volante em plástico. A gente vê que ele já está bem desgastado aqui. A buzina aqui, a gente tem o farol também aqui e limpador de para-brisa. Com relação a ajuste, por ser a versão de entrada, a gente não tem ajuste, né? Ah não, perdão, tem sim. Olha eu aqui, tem apenas ajuste de altura e de profundidade, não tem. E vindo ali para o painel, a gente tem um conta-giros, né? Tem um marcador de combustível ali do lado esquerdo, o marcador do líquido de arrefecimento, que é muito importante nesse carro, do lado direito, e aqui a gente tem o velocímetro que vai até 210 km por hora. Aqui a gente também tem algumas luzes de indicação, né? Inclusive eu vou dar uma partida aqui nele. Se a gente ver aqui, ligar ele fica aceso, a gente consegue alterar a luminosidade do painel aqui. A gente vai clicando, ó. Tá vendo? O botão não tá funcionando, mas esse botão era para aumentar ou diminuir a luminosidade. E aqui a gente consegue... Ixi, eu apertei o botão e ele ligou a luz alta ali. É um problema de Peugeot, né? Mas enfim, aqui a gente consegue apenas zerar a trip. E aqui seria para aumentar e diminuir a luminosidade do painel, que eu acredito que está com algum mau contato aqui. Bem, fazendo um resumo aqui da interna desse carro. Ele tem a dianteira ali inspirada assim no 207 europeu, entretanto
todo o interior dele, como também traseiro e lateral, ainda são do 206. Com relação ao acabamento interno, como a gente havia falado, o acabamento dele é muito superior ali ao acabamento de Gol, de Palio, né, que eram os concorrentes principais ali da época, né? Embora seja plástico duro, é um acabamento muito bem construído e muito bem encaixado também. Com relação à ergonomia, a gente vai guiar esse carro, levar ele para dar uma volta, mas é uma ergonomia muito boa, é uma posição confortável de dirigir. O banco ele tem um ajuste ali de altura também, né? O que traz ali uma ergonomia ainda melhor. Mas é um carro muito confortável também, embora tenha os seus problemas de suspensão, mas é um carro com uma posição de dirigir muito satisfatória, por assim dizer. Um ponto fraco que eu vi nele aqui é com relação ao espaço interno, né? O espaço dianteiro é um espaço muito bom, entretanto, todavia, o espaço traseiro ele fica muito a desejar, né? É um espaço muito apertado. Eu já não sou alto e mesmo assim eu tive dificuldades ali, tive um desconforto, por assim dizer, e eu acredito que seria um ponto seria um ponto a ser observado. Se você vai levar seus filhos, que seja, acredito que é um ponto a você observar com relação ao espaço traseiro desse carro. Os equipamentos de conforto desse carro na versão Active, que é essa versão que nós estamos gravando, conta com direção hidráulica, vidros dianteiros elétricos e travas elétricas. Seria o kit dignidade, por assim dizer. Com relação à segurança, né? Ele tem os freios dianteiros a disco, freios traseiros a tambor, tem sistema ABS, porque foi uma exigência das normas do CONTRAN, né, que teve atualização em 2013, esse 2014 já vem com os itens obrigatórios, só que esse carro ele teve os seus testes sem os 2 airbags frontais e ele teve uma nota de 1 estrela no teste do Latin NCAP. Já com os 2 airbags frontais, ele teve ali uma nota de, pasmem, 2 estrelas apenas, né? E alguns dos apontamentos do Latin NCAP é que a estrutura desse carro ele é muito instável e muito defasada para o ano em que nós estamos vivendo. Então são observações do teste do Latin NCAP com relação à batida. Então se você preza a segurança, também é um ponto que você tem que observar antes de comprar um veículo desse. Agora vamos fazer um apanhado geral com relação à manutenção e defeitos crônicos. Esse carro ele tem defeitos crônicos na traseira e na dianteira. Na traseira a gente tem o defeito do rolamento do eixo de torção, que ele tem um desgaste prematuro e se você não se atentar, ele começa a comer os pneus por dentro ou por fora, dependendo do desgaste, e seria necessário trocar esse rolamento. Ele fica como se tivesse faltando cambagem os pneus, ele fica esgarçado, né? A suspensão dianteira também é uma suspensão muito frágil, tendo um desgaste prematuro ali das bieletas e dos pivôs da suspensão e também ali dos coxins e das buchas da suspensão, o que é um custo relativamente alto para um carro desse porte. Com relação ao motor, ele tem um problema crônico da queima da junta de cabeçote e também ali do vazamento ali na carcaça da válvula termostática, que é novamente aquilo que eu falei, né? Você coloca uma paralela, ele para o vazamento, e você coloca uma original, o vazamento continua. Isso aí, infelizmente, a gente não consegue entender, porque se trata de um Peugeot, né? E com relação à parte elétrica, que é um outro problema muito sério nos Peugeots, ele tem um problema crônico ali do racionamento repentino dos limpadores de para-brisa, também tem falha nas máquinas dos vidros elétricos, né? E também tem ali algumas falhas na central eletrônica, ou mais conhecido também como BSI desse carro. São problemas comuns, só que são problemas de alta complexidade para você conseguir identificá-los, infelizmente, porque a elétrica do Peugeot, né, é uma elétrica complicada, ainda mais tratando desse ano aqui. Com relação à opinião dos donos, o que os donos elogiam? Eles elogiam o design, o charme do carro francês, o conforto e também a agilidade, tratando ali do motor 1.4. Com relação ao que os donos reclamam, é justamente o custo de manutenção, né, e a frequência dessa manutenção que a gente tem.
bem como algumas falhas graves na parte elétrica e também essa questão do vazamento de óleo. A manutenção desse carro pode ser uma manutenção considerada cara, por ser difícil a gente encontrar ali peças de reposição. Então é um outro ponto que você tem que se atentar, e também tem um recall muito importante, que é com relação aos tubos de combustível. Parece até que eu estou implicando com a Peugeot, mas não, de fato, o Peugeot ele teve um recall que é com relação aos dutos de combustível, que tem um vazamento e de fato acaba ocasionando ali no incêndio, né? A gente até deixou o extintor ali como ai, ai. A gente até deixou o extintor ali como forma de, né, brincadeira, né? Mas de fato é um problema que acontecia muito com os Peugeots, deles pegarem fogo. Inclusive tem um vídeo muito famoso na internet de um Peugeot desse na enchente que acaba pegando fogo. Ele pegou fogo na água, que é por conta desse problema crônico que ele tem. Então esse recall é muito importante você saber se ele foi realizado antes também de acabar adquirindo um carro desse. E qual que é o público indicado hoje em dia para comprar um Peugeot 207 1.4? Bem, são entusiastas que valorizam ali conforto, né? Que valorizam o charme e que estão cientes dos problemas que esse carrinho aqui tem. Também é indicado para pessoas que tenham, né, uma reserva financeira muito alta para as manutenções desse carro, e também é indicado para aquelas pessoas que têm uma amizade muito chegada com um mecânico especializado em carros franceses. Então, eu acredito que esses sejam os públicos-alvos, né, desse Peugeot 207 hoje em 2025. Mas brincadeiras à parte, né, fazendo uma conclusão séria, é um carro que eu analiso como sendo uma compra mais emocional hoje em dia do que uma compra racional. É um carro que, claro, se você cuidar e, né, pegar um carro com manutenções em dia, é difícil ele dar problema. Ele vai dar problema, né? Só que são problemas que, como são comuns, já é mais fácil de diagnosticar e arrumar também. Só que é um carro que ele vai ficar com certa frequência no mecânico. Vai visitar o mecânico com uma determinada frequência. Por isso que eu acho que é um carro que é uma compra muito mais emocional do que racional. Mas não deixa de ser um carro que tem um excelente conforto, uma boa agilidade por ser um motor 1.4 e tem um design também muito atraente. E a gente vai sair agora para dar uma volta com esse carro aqui e ver qual que é dele. Bem, saindo aqui para dar uma volta com o Peugeotzinho. Ai, ai. Eita, calma aí que ele... Aí. Vamos ver qual que ele é desse carro francês. Uma coisa que eu já percebi aqui logo de início é com relação ao câmbio. Ele é um câmbio muito comprido, né? O curso em si, ele é muito comprido. Deixa eu ver aqui, achar o lugar aqui para mim. Aqui. Vamos fechar aqui as janelas. O curso do câmbio ele é muito comprido aqui, né? Eu tô acostumado com o meu carro, que ele é um câmbio mais curto, né? Deixa eu ver aqui. Ele é um carro, ó, de terceira, ele responde muito bem dentro da cidade. Ó, como é plástico, a gente acaba escutando, né, esses rangidos. Mas eu já dirigi carro 2022 que teve, aliás, que tem muito mais rangido do que esse Peugeot aqui. Esse é um Peugeot 2014, ou seja, ele já tem seus 11 anos de uso e eu não tô escutando tanto igual esses outros carros, né? É um carro muito confortável, né? Eu tô percebendo aqui também que ele tem um contra-ataque na hora que você tira o pé do acelerador razoavelmente forte, por ser um motor 1.4, né? Vamos descer ali mais um. Ó. Os encaixes, eles são precisos,
Mas é essa questão do curso ser mais longo, eu particularmente que estou acostumado, né, com um curso mais curto, eu tô estranhando um pouco. Mas é questão de costume, né? O câmbio também ele é razoavelmente alto aqui, né? Vamos ver aqui, buzininha. Ué, rapaz, a buzininha tem delay. Ela carrega, é igual o especial do chefão. Ó, mas é uma direção muito precisa. Vamos ver aqui. A autoescola. Esperar a autoescola passar. A autoescola passou. Vamos sair aqui. A embreagem dele eu também percebi uma embreagem bem curtinha. Claro, questão de adaptação para você acabar se adaptando. Mas ó, um carro muito confortável mesmo, né? Direção é precisa também. A carroceria não rola tanto. Olha só. Vamos chegar ali, já tem um extintor ali pronto pra gente utilizar caso necessário. Mas é um carro que eu achei com uma dinâmica bem legalzinha, né? Vamos ver aqui se é um toque. Não é um toque. Olha só que maravilha. Chegamos. E para quem nunca viu, essa é a chave do Peugeot, né? Olha o leãozinho falando que você, né, se ferrou. Galera, eu acabei esquecendo de fazer a finalização desse vídeo, então tô gravando esse áudio aqui para colocar no final do vídeo. Mas essa foi a nossa avaliação aí do Peugeot 207 ou Peugeot 206 e meio, né, para os mais íntimos. Me conta aí, galera, o que que vocês acharam no vídeo, né? Me conta também se você já teve ou se você tem um Peugeot desse, como que está sendo a sua experiência, ou como já foi, ou como foi a sua experiência. Se você está pensando em comprar um carro desse, qual que é a sua expectativa para com relação ao carro, né? E não esqueça também de se inscrever aqui no Bazinga Cars, né? Aqui a gente não faz nenhum test drive de vendedor, aqui a gente fala a real e se tem quatro rodas a gente avalia. E também se o carro não presta a gente também fala. Então, não esqueça de se inscrever aqui no Bazinga Cars. E se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o seu like e compartilhar com os amigos. Nos vemos na próxima.